Olá, muito boa tarde para você. Estamos começando mais um Dia a Dia com Deus. Este que é um programa que procura trazer aí a vontade de Deus para a sua vida, quais são os planos, os sonhos que Ele tem aí para a sua família. E nessa semana nós trazemos para você um assunto que está sendo bastante comentado. Você talvez já deve ter ouvido falar a respeito desse livro, o livro O Segredo, que também virou um filme, virou um documentário. Algumas dúvidas, alguns questionamentos estão surgindo. Você vai acompanhar agora aqui em mais um Dia a Dia com Deus. Durante toda essa semana aqui no programa nós estamos estudando juntos os pontos-chave do livro O Segredo. Depois de tanto sucesso de vendas, DVDs, seminários, encontros, algumas perguntas parecem insistentes até para os mais desconfiados. No filme está sendo passado que a lei da atração, que a visualização, como se nós fôssemos senhores do nosso destino. Tem até depoimento de pessoas que se disseram curadas por essas práticas. Mas o que será que existe por trás dessa teoria? Nós vamos acompanhar aí mais um estudo junto com o pastor Pascoal Piragini Júnior em alguns instantes. A lei da atração diz que eu posso me autocurar e até sair do meu corpo enquanto eu durmo. Será que isso é possível mesmo? Bem, para poder responder essa questão, a gente tem que compreender o que biblicamente significa doença. A doença entrou na Terra por causa de um elemento chamado pecado. No momento em que nós pecamos, o princípio da morte foi inaugurado dentro da vida humana. E é por isso que, no mesmo momento em que nascemos e as nossas células estão se multiplicando, dentro de nós há um princípio que é o princípio da morte, a degeneração do próprio corpo. Então, nesse sentido, todos nós, um dia, o nosso corpo vai parar de funcionar e nós vamos morrer. E eu posso usar toda forma de mentalização possível e imaginável e eu não vou conseguir deter o envelhecimento das minhas células e a morte. Mas existe um outro princípio de doença na Bíblia. Esse princípio de doença tem a ver com aquilo que nós chamamos hoje de doenças psicossomáticas. Ou seja, eu carrego uma série de pesos dentro do meu coração, pesos da minha alma, dos meus sentimentos, dos meus relacionamentos, que se manifestam na forma de enfermidades repetitivas e assim por diante. A Bíblia, quando trata a respeito dessas doenças que nós chamamos psicossomáticas, ele vai usar a expressão da oração e da confissão como forma de cura, quando na verdade eu coloco esses pesos da minha alma para fora e permito que eles sejam tratados pela graça de Deus e pela interlocução com alguém. Neste sentido, a maneira como eu olho para mim mesmo e a maneira como eu olho para a minha vida podem afetar doenças que tenham origem na psique do homem. Há um terceiro elemento bíblico que fala sobre doença, e a Bíblia vai falar de doenças que são expressões do mundo espiritual e que são ataques de Satanás. Jesus vai curar uma doença de uma mulher expulsando aquilo que ele chamou de espírito maligno de enfermidade. Por isso há doenças que são tremendamente espirituais e que só poderão ser curadas pela intervenção de Jesus. Se eu olhar para a questão das doenças psicossomáticas, eu diria que se eu mudar de atitude mental, se eu mudar de atitude para com os meus sentimentos, algumas doenças psicossomáticas serão curadas. Deus é uma energia ou uma pessoa com quem eu me relaciono? Talvez essa seja a pergunta central de todo o problema do livro Segredo.
O livro Segredo, ele trabalha dentro de uma filosofia que nós chamamos de filosofia da nova era. A filosofia da nova era não entende Deus como uma pessoa, como um ser vivo que se relaciona conosco, que nos ama, que é capaz de ter sentimentos, que tem valores. Na verdade, eles apresentam Deus como uma grande força cósmica do universo. No pensamento da nova era, que é esboçado também nesse livro, esta força cósmica tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Tanto o bem como o mal fazem parte dessa mesma força e são uma mesma força. E que se eu aprender a usar os dois polos, o polo positivo e o polo negativo, eu posso controlar as forças do universo a meu favor. Essa é a base de toda a teoria da nova era. Mas, na verdade, essa teoria avilta a pessoa de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus é uma pessoa, é um ser com quem eu posso me relacionar. A Bíblia diz que Deus me ama. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é esse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus nos diz que Deus se encarnou, Ele se tornou homem e Ele habitou entre nós como pessoa e não como força, e Jesus caminhou como nós, como a encarnação viva do Deus Todo-Poderoso. Há uma grande diferença nessa teoria. Ela não atribui a Deus a qualidade de Deus, mas atribui a Deus a natureza de uma energia cósmica. Deus é Deus. Deus é o Criador, é o Senhor, é o soberano. E toda vez que o homem imagina que Deus é uma força, ele se coloca na posição de Deus e tenta construir a vida lidando, manobrando, manipulando a força do universo. Por isso, a nova era, o segredo, se coloca como uma ciência, como alguém que está pegando a energia elétrica, está pegando a madeira, está pegando qualquer elemento químico do universo e está transformando para gerar uma nova tecnologia que gere conforto ou vida ao homem. Mas Deus não é parte nem matéria-prima das nossas tecnologias. Ele é o Senhor, o soberano. E, na verdade, sem Deus, nós não somos nada. Se você pode respirar hoje, é por causa da graça de Deus que está aí no teu coração e permite que você respire. Porque se um dia Deus tirar o fôlego da vida de dentro de você, você vai morrer. E é isso que a Bíblia vai dizer em tantos trechos. Por exemplo, Eclesiastes 8 diz o seguinte: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, e nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. O que a Bíblia vai dizer é o seguinte: olha, você não consegue controlar a força do vento. Você pode até aproveitar a força do vento para produzir energia, mas você não controla o vento. O vento vem na forma de vendaval e você faz o quê? Você não tem poder sobre isso. Você pode até tentar controlar, mas você não consegue. Assim como você não controla nem o vento, você não controla a tua vida. A tua vida, você não sabe o dia que você vai morrer, você não sabe de que maneira isso vai acontecer. É uma grande presunção humana imaginar que Deus não exista, que Ele apenas é uma energia e que eu, como homem, sou tão inteligente e tão capaz que sou capaz de manipular essa energia que eu chamava de Deus. Na verdade, eu sou só pó. E a Bíblia vai dizer mais: um dia vou prestar contas daquilo que eu sou, daquilo que eu fiz, a esse Deus que eu imagino ser só energia.
Olha só o que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 em diante. De tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O que a Bíblia está dizendo é: não importa o que você creia, que Deus é uma força, que Deus é uma energia, mas Deus continua sendo quem Ele é, pessoa. E mais, um dia, todo ser humano vai ter que se apresentar diante desse Deus, que é pessoa. E naquele dia, Ele não vai ser apenas aquele que nos ama e tenta nos conduzir pela vida. Ele será o juiz de todo o universo. E nós prestaremos contas a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Romanos que o juízo de Deus tem vindo sobre a natureza humana, porque eles transformaram a glória de Deus daquilo que era incorruptível, divino, tremendo, em algo corruptível, e o fizeram semelhante a toda criatura, e por isso o juízo de Deus virá. Porque apesar de toda a revelação natural de Deus, de que Ele existe, de que Ele é poderoso, o homem anda tão presunçoso que não é capaz de crer que exista um Deus, como pessoa, e simplesmente uma força que Ele pode controlar. Eu queria convidar você a fazer algo diferente hoje, a olhar para Jesus e olhar para o Pai Todo-Poderoso, na presença do Espírito Santo, e sem presunção nenhuma, reconhecer quem você é. Eu sou homem, carente da Tua graça. Jesus, tenha misericórdia de mim. Deus Pai, tenha misericórdia de mim. Espírito Santo, vem sobre mim e dirige a minha vida. E queridos, o verdadeiro segredo da vida está em a gente colocar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Jesus disse aos seus discípulos uma vez: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus queria dizer é: se você quer conhecer o segredo de Deus, você tem que primeiro dizer não para você mesmo, para essa presunção, para esse orgulho, para essa vaidade humana de imaginar que pode tudo e consegue tudo. E deve então tomar a sua cruz, deve negar-se a si mesmo, deve tomar a sua cruz, entender que tudo que está acontecendo aqui nessa vida faz parte de um movimento santo de Deus para nos ajudar a compreender a eternidade. E aí então eu vou seguir Jesus bem de perto. E quanto mais de perto a gente segue Jesus, não como uma força, mas como uma pessoa, mais da graça e da misericórdia dele se derramam sobre nós. Que Jesus seja o segredo da vida eterna para você. Estamos chegando ao fim de mais um Dia a Dia com Deus. Hoje, quinta-feira, às 3h30 da tarde, você já sabe, é o convidado para estar junto aqui do Culto da Vitória, uma grande celebração na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Você tem o endereço aí, pode ligar para a gente aqui também no 2106-4347. E amanhã, não perca, estaremos encerrando aí essa série de estudos a respeito do tema da semana, O Segredo, aqui no Dia a Dia com Deus.